Oi, gente. Meu nome é a Cássia, sou aqui da Somos Mães. Hoje eu estou recebendo para uma conversa super gostosa. Aliás, já estava rolando uma conversa super gostosa com a Cássia Silene, que é uma doula muito querida, uma amiga do coração. E a gente vai falar hoje sobre toda a questão de trabalho de parto, né? A gente já estava conversando um pouquinho sobre isso e a gente vai continuar essa conversa agora gravando para vocês, para que vocês possam acompanhar. Cássia, você quer se apresentar? Vamos lá. Olá, pessoal. Então, como a Cássia falou, eu sou Kátia. Vocês me encontram no Instagram como Doula Kátia Silene. Sou doula já há 8 anos e meio. Também sou enfermeira e agora pós-graduanda em obstetrícia, né? Escolhi estudar para eu poder entender ainda mais sobre esse processo fisiológico do parto, do corpo da mulher, para que a partir disso eu possa oferecer um trabalho ainda mais adequado. Excelente. Ô, Cá, a gente estava conversando aí até sobre um documentário que você assistiu e que eu fiquei muito interessada também em assistir, que retrata a maneira como o parto é conduzido aqui no Brasil. Você me falou de diferentes situações, né? Daquela mulher que é induzida realmente a fazer cesárea, aquela mulher que deseja o normal, mas acaba sendo induzida também para ela, né, para essa cesárea, e para aquelas situações em que existe até um pouco de violência obstétrica, né, até na maneira como essa mulher é tratada. Não, isso não quer dizer que ela vá apanhar, não é isso? Quando a gente fala em violência obstétrica, a gente está falando desde aquela palavra que foi mal dita, né, foi verbalizada de uma forma não acolhedora, naquele momento tão delicado, né, que a família está mais vulnerável, até realmente a procedimentos obstétricos que não são importantes e que não fazem sentido naquela situação de trabalho de parto, né? Então, quando a gente fala de violência obstétrica, não é de violência física, às vezes pode até ser, mas a gente está falando de outro tipo, inclusive porque ela começa já nessa indução, né? Transformar o desejo da mulher numa conveniência médica. Então, eu queria que você me falasse um pouco como é que você tem visto a situação do parto aqui no Brasil, né? Como é que você tem visto aí a condução dos médicos? Eu sei que você tem muito mais contato com o médico humanizado, porque é onde você atua, mas você deve conhecer outros médicos também, e como é que isso está acontecendo? Aqui, hoje, graças a Deus, como você falou, eu tenho tido mesmo a sorte de ter contato muito mais com médicos que acreditam no parto também, né? E junto com ele eu consigo ser equipe e poder oferecer o melhor trabalho para as minhas gestantes, mas a gente também encontra, às vezes, quando a gestante acaba optando por ter um plantão, por exemplo, ou por não trocar de profissional. Isso também acontece muito. Então, a gente tem algumas gestantes que ainda acredita no fofo, né? Na fofura daquele profissional, mas a minha médica é tão boazinha, ela me acolhe, ela sempre me escutou, a minha médica disse que está tudo bem, que ela aceita a sua presença na sala de parto. Inclusive, esse ano teve 2 partos que foram completamente roubados, né? E mesmo eu avisando para a gestante, né? Porque você tenta com jeitinho, a partir daquilo que você escuta, e direcionando e fazendo com que ela mesma se questione sobre algumas coisas para que ela entenda. Eu sempre falo que a informação precisa mudar de dentro para fora, né? Então a gente fala, né? A pessoa escuta aquilo e aquilo vai transformando alguma coisa dentro dela, e a partir daquela informação ela decide dar novos passos, né? Então essas 2 gestantes, assim, de maneira bem especial, a médica até aceitou a presença da doula, disse que estava tudo bem, que seria tranquilo, que respeitaria a escolha dela de um parto normal, e acabou levando ela para uma cesariana com 38 semanas e alguns dias. Inclusive, a desculpa para o começo de tudo foi o Covid, né? Então, foi bem quando a gente estava começando com a questão do Covid, essa gestante olhou, essa médica falou assim, olha, eu vou te internar, vou ligar lá na maternidade,
e eu vou marcar, já vou agendar um parto para você, vou dizer que você escolheu uma cesariana eletiva, só que eu não vou fazer cesárea. Quando eu te internar, eu vou dizer que você mudou de ideia, e aí a gente vai induzir. E aí a gestante acreditou nisso e a justificativa, porque ainda falei assim, mas por que ela vai fazer isso? Qual a justificativa para isso, né? E aí ela falou assim, não, é porque como esse hospital, no caso era o Promatre, ela falou assim, como esse hospital ele é só maternidade, então a minha médica disse que ele vai bombar, não vai ter vaga para mim quando meu bebê decidir nascer. Porque as outras maternidades são também hospitais e as gestantes vão fugir dos hospitais para escolher só a maternidade. Então não vai ter vaga para mim. Então o que ela está fazendo é para garantir que eu vou ter vaga, que eu vou poder ser atendida naquela maternidade. E aí eu tentei explicar para ela que não fazia sentido nenhum, né, o argumento da médica, mas tudo bem. No grande dia ela foi internada e a médica deu início à indução, só deu início. E aí, é claro, gente, deu início, a gente tem muitas horas pela frente até essa indução começar a fazer efeito, ainda mais uma mulher com 38 semanas e meia, né? E por fim, a médica me ligou e falou assim, olha, o colo dela tá super fechado, impérvio, não vou mais insistir, não é seguro, hoje, 8 horas da noite, eu tô indo lá para a maternidade, vou fazer a cesárea dela. E não tinha mais o que fazer, né? Eu lembro que eu liguei para a gestante, eu avisei, falei, olha, se você quiser eu vou para a maternidade, eu fico com você, mas vai ser uma cesariana, sua médica acabou de me ligar. E aí ela falou, e agora? Eu falei assim, é o que sua médica sabe fazer. Não vamos insistir num parto normal, porque ela não sabe. Se ela soubesse, se ela acreditasse no parto, ela nem teria começado a fazer tudo isso com você, né? Então, eu ainda falei com ela, eu imagino que no fundo você já sabia disso, né? E agora você precisa encarar com alegria. Seu filho vai nascer, seu bebê vai chegar, e que bom, tá tudo bem, né? E a outra foi agora no Dia das Mães. A médica já tinha dito para ela, já tinha avisado que ela não deixava a gestação passar de 40 semanas. Porque a placenta ficava velha, porque era perigoso para o bebê e tudo mais. E aí eu tentei explicar que não fazia sentido a médica determinar prazo para essa gestação, né? Tem estudos que comprovam que é seguro esperar, que a gente tem exames adequados para fazer, para garantir a vitalidade do bebê, que está tudo certo. E aí ela, não, mas a minha médica garantiu que vai me respeitar, que ela não vai me levar para uma cesariana se eu não quiser. Falei, então, né? Tem certeza? Não tem, vai dar tudo certo. Deu o Dia das Mães, aí ela não entrou em trabalho de parto. Na segunda-feira eu liguei para ela, né? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Ela, ai, Tati, não te avisei, mas eu fiz uma cesariana ontem, porque a minha médica disse que meu bebê estava com restrição de crescimento. Meu Deus. Então, assim, eram mulheres que até queriam, porque eu penso que se elas não quisessem, elas não gastariam dinheiro para ter uma doula, né? Elas não tentariam informação, mas elas acreditaram no seu médico. Elas acreditaram naquele profissional, né? Que disse que estaria com ela, que respeitaria a sua escolha, a sua decisão, inclusive a escolha de ter uma doula. Mas a doula não pode intervir na conduta técnica, né, Cássia? Então, por mais que a gente tente alertar que não faz sentido aquele argumento, quem tem que decidir se vai acreditar, se não vai, se vai mudar de profissional ou se não vai, é a gestante, né? Então, tem sido, graças a Deus, um número menor, pelo menos das que me procuram, né? Então, quando eu percebo que eu pego ali alguma coisa que eu falo, olha, esse médico não vai sonhar com você o seu sonho. Uhum. E aí elas falam, tá, você acha mesmo? Aí eu vou pontuando, né? Tudo aquilo que eu vi, que eu entendi a partir daquilo que ela mesma me trouxe. E aí elas começam, nossa, mas eu não tinha pensado dessa maneira, né? Puxa, faz sentido o que você está me falando. E aí elas acabam trocando de profissional e acabam tendo... Sim, mas sim, acontece, mas eu penso também que é um número muito pequeno, né, Cá? Porque assim, a força que tem um CRM, né, é muito grande para quem está numa situação
de fragilidade mesmo, porque não é que essa mulher seja frágil ou seu bebê seja frágil, mas essa mulher passa a temer que qualquer coisa aconteça com aquele bebê. Então, qualquer coisa que uma pessoa que tem um CRM diga que possa acontecer com o filho dela, nossa, ela não vai pensar duas vezes. Assim, ela precisa estar muito segura para ela falar, não, então eu vou pelo menos escutar um outro médico, e aí a gente torce para que seja um médico humanizado e que consiga, né, tranquilizá-la nessas suas angústias, porque se não, a primeiro sinal de perigo, ela vai realmente Mas tem passar pela sido, cesárea. o que eu tenho percebido, a Cássia, pelo menos baseado nas mulheres que me procuram, né? A grande maioria que me procura, que ainda não tem um médico, ou que tem o seu médico, mas que a gente vai sondando e vai entendendo, e vai percebendo que aquele médico não vai estar com ela, a grande maioria aceita mudar. Isso é bom. Isso tem sido bom, né? Porque alguns é do convênio, e aí, mesmo sendo do convênio, cobra uma taxa absurda, né? Que não faz sentido. Se você cobre pelo convênio, não faz sentido pedir uma taxa à parte, né? E aí, quando eu ponho com elas na ponta do lápis, eu falo, olha, tem profissionais muito bons que atendem por esse valor. E já que você vai ter que pagar, vamos pagar alguém que a gente sabe que vai sonhar com você o mesmo sonho. E às vezes elas ficam inseguras, né? Mas, tá, essa altura do campeonato, será que não é perigoso? Será que vale a pena? E aí eu sempre falo, conhece. Se permita conhecer, né? Porque se você não der esse passo para conhecer, você vai ficar sempre na dúvida, né? Então eu acho que a gente só tem o direito de escolha quando a gente tem a informação correta. E você está fazendo isso, você está buscando informação. E de verdade, Cássia, eu nem cobro para isso, né? Muitas vezes eu dou todas as informações que elas precisam, eu vou ajudando elas a traçarem esse plano de parto, esse caminho, onde ela vai ter, com quem ela vai ter, né? E aí só depois que ela fala, nossa, Kátia, mas eu nem sentei com você para ver como funciona o seu trabalho, né? E eu falo, agora também nem é tão importante. Eu falo que mais importante até do que ter uma doula, a Cássia, é importante ter um médico do lado que acredite no parto. Eu falo porque eu já vi partos terminarem numa cesariana completamente desnecessária ou de terminarem num monte de intervenções e acabar sendo um parto difícil e talvez até triste de se lembrar, porque não houve acolhimento daquela mulher, porque eu sozinha não consigo fazer tudo, né? Porque a gente tenta acolher, mas a gente tem um profissional, como eu já vivi várias vezes, de médicos dentro da sala de parto olhar para mim e falar, quem você pensa que é? Né? Seu filho vai morrer e a culpa é sua porque está acreditando nela, né? E assim, de você ver coisas, de você falar assim, meu Deus, por que isso, né? Então, é por essas e por outras, por essas histórias que você está contando agora, é que toda vez que a gente vai tocar, que a gente toca no tema parto humanizado, né, nas nossas redes sociais, assim, a quantidade de mulheres que defendem a cesárea é muito grande, porque as que passaram por parto normal sofreram diversas violências. Então, elas trazem isso como um sofrimento muito grande, né? E aí, as que fizeram cesárea falam, mas foi tudo ótimo. Não aconteceu nada. Super tranquilo, né? Eu agendei, cheguei no hospital. Foi ótimo, fui super bem tratada, fui super bem. Meu filho é ótimo, é saudável, né? E eu fico pensando, né? Em todas essas coisas. A minha filha, ela nasceu por uma cesárea, né? Foi bem parecido, assim, né? 38 semanas, fui para que eu fosse induzido o parto normal, porque era uma coisa que eu gostaria, mas não era uma coisa que eu tinha informação também. Não recebi nenhuma informação, também não busquei, de tão acostumado que a gente está a entregar tudo na mão do médico, né? Uhum. E aí, outro dia, eu estava conversando, né, com meu marido, e assim, eu consegui amamentar bem, ainda, né, por muitos anos, quase 4, ela estava beirando 4 anos,
E aí eu estava conversando, né, com meu marido, ele falando, nossa, puxa, a nossa baixinha realmente é uma criança de sorte, tá, 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 tá. E eu falei para ele, olha, a única coisa que eu lamento, mas que hoje eu, assim, com terapia, que eu não faço só por causa disso, eu faço por uma saúde emocional que eu pretendo levar para sempre, né? Mas foi um tema que eu fui levar, que a única coisa que eu lamentava que a minha filha não tinha passado, ela era pelo processo natural do nascimento. Porque quando eu comecei a entender essas questões, né? Isso aconteceu depois que ela nasceu, eu falei, minha gente, como assim? A minha filha nasceu antes do tempo, ela estava quentinha, gostosinha, sabe, sendo alimentada, com o mãozinho ainda em formação. Ela estava com 38 semanas e 6 dias, no menor sinal de que queria sair daquela condição. Eu estava muito bem, obrigada. Eu estava muito bem, estava super saudável, trabalhando normalmente, ou seja, não tinha nenhum problema comigo. E passei por uma cesárea com essa questão de vamos induzir para ver se rola. E eu tinha 1 centímetro de dilatação e hoje eu sei que jamais evoluiria, jamais, né? E aí eu comentei com ele, assim, a única coisa que eu lamento é que ela não tenha nascido na hora dela. Mas foi uma coisa que eu fui trabalhando e hoje eu fico tocando sempre nesse tema, né, com as pessoas que eu conheço, com as gestantes que eu conheço principalmente, trazendo você, trazendo o Gustavo sempre, sabe, para a gente falar sobre isso. Não é sobre a minha escolha, mas se eu não sei o que escolher, como é que eu tenho escolha? Não tem Se eu escolha. não tem escolha. Então, quando eu vejo as mulheres, né, quando a gente toca nesse tema, se doendo com essa questão, seja defendendo a cesárea ou falando o quanto foi sofrido o parto normal, eu entendo que elas não estão sendo contra a informação, elas estão, eu acho que de uma certa forma, se defendendo de alguma coisa que elas não tiveram. E que aí, sabe, puxa, eu não passei por isso, será que eu tive culpa? Não, a questão não é se ela teve culpa ou não, a questão é que o profissional, ele não foi profissional, ele não foi Exato. humano, né? Então a Você questão é sabe, com o profissional. você sabe, Cássia, eu não sei se eu te contei como foram os meus partos, né? Do Contou, João mas a fica à vontade 20, para contar. do João há 24 anos atrás, ele acabou de completar 24, né? Eu lembro que eu estava de 40 semanas quando eu comecei a sentir os pródromos, que não tem nada a ver com o trabalho de parto, né? Que é só um processo de preparação mesmo. E naquela época, eu 19 anos, não tinha informação nenhuma, minhas irmãs todas de cesariana, todo mundo ao redor cesariana. Fui para o hospital e lá me internaram. Mas me internaram e não me disseram nada, não fizeram nada comigo. Tipo, me deixaram lá. Me davam Buscopan para tomar na veia, para o alívio daqueles pródromos, mas não me orientaram, não me disseram o que estava acontecendo. Naquela época não tinha aparelho de cardiotoco dentro de todos os hospitais, enfim, era bem, bem diferente do que é hoje. E aí eu lembro que depois de 5 dias que eu estava internada, a família inteira, né, enlouquecida. E aí eu lembro que o meu marido foi no médico que estava fazendo o meu pré-natal. Aí ele foi lá, olhou no meu prontuário e falou, olha, se não nascer até amanhã, meio-dia, morre os dois. Meu Deus. E a gente ficou desesperada, né? Na verdade, a gente não, porque eu nem sabia, eu estava internada no hospital, mas a família ficou desesperada, né? E aí, não, vamos dar um jeito, médico, doutor, quanto que o senhor cobra? Na época, R$ 1.500, né? Então, vamos dar um jeito, o senhor divide, passou cheques, ele chegou lá no hospital, 12h35, o João estava no meu colo, né? E tudo bem, tudo resolvido. Fiquei com várias sequelas, vários problemas, desenvolvi endometriose de parede, endometrioma de parede, endometriose, desenvolvi queloides internas, assim, foi um caos. Passei muito mal nos anos seguintes. Então, todo mês, quando eu menstruava, eu preferia passar por um parto
do que passar pela menstruação. Eu perdi a consciência, eu ia parar no hospital de tantas dores que eu sentia. E aí procurei alguns médicos para entender o que estava acontecendo comigo. Todos eles falavam que tinham que me abrir para ver o que estava acontecendo dentro de mim. E eu não queria passar por uma outra cirurgia, né? Aí encontrei outro médico que falou, olha, ou você vai entrar em menopausa ou você tenta engravidar de novo. E aí eu escolhi engravidar novamente. Eu engravidei e com quase 3 meses de gestação, eu perdi o bebê. E eu perdi o bebê em casa sozinha. Só que eu não sabia o que era um trabalho de parto, Cássia. Eu não sabia o que era o expulsivo, eu não sabia de nada. Então eu lembro que eu comecei a sentir aquelas dores, eu liguei para a médica, falei o que estava acontecendo. Ela falou, vem no hospital, que eu tô aqui, eu já te atendo. Eu lembro que eu liguei para o meu esposo, então ele se organizou no trabalho para vir em casa me buscar. Quando ele chegou em casa, eu já tinha perdido o bebê. E eu não sabia que eu tinha perdido o bebê, porque o expulsivo, né, ele é muito parecido com uma vontade absurda de fazer cocô. Então eu lembro que eu senti muita vontade no banheiro, fui no banheiro e para mim eu tinha feito um cocô. E dei descarga. Eu sofri com isso por anos da minha vida, né? Porque eu só descobri que eu tinha perdido meu bebê quando eu cheguei no hospital, que fui fazer um ultrassom e não tinha mais nada dentro de mim. E aí, 9 meses depois, eu engravidei do Luiz Eduardo. E aí eu já estava com a mesma médica que havia me acompanhado, né? Que tentou me tranquilizar e tudo mais. E aí ela falou para mim que eu não entrava em trabalho de parto. E eu acreditei. Ela falou assim, olha, Cá, como o João nasceu de 41 semanas, então você não entra em trabalho de parto. Então, como a gente já vai ter que te abrir para ver o que tem dentro de você, o que aconteceu, vamos agendar a cesariana do Luiz e a gente já faz tudo de uma vez. E eu acreditei. Então, na minha cabeça, eu não entrava em trabalho de parto. E eu nunca tinha associado, a Cássia, que o aborto que eu tive era um trabalho de parto. Não era de uma criança, né? Não era de um mas era o meu bebê, né? Não importa o tempo de gestação que eu estava. Eu passei pelas contrações, eu passei por tudo isso, eu passei pelo expulsivo, né? E aí eu passei pela cesariana, enfrentei a cesariana. E aí o tempo foi passando e as informações foram chegando, a gente também vai amadurecendo. E aí eu descobri que eu podia ter parido, que meu filho podia ter avisado que estava pronto para nascer, que tudo podia ter sido completamente diferente. E aí eu conversei com meu marido, eu falei, vamos ter outro neném? Né? E vamos tentar fazer tudo diferente? E aí ele falou, vamos. E aí a gente teve o Joaquim. E foi uma gestação em que eu estudei tudo que eu podia, eu engoli todos os materiais que eu podia, eu aprendi muita coisa na gestação do Joaquim e só entrei em trabalho de parto dele com 41 semanas e 3 dias. Ou seja, né, o Luiz, que foi tirado da minha barriga com 37 semanas, ele ainda era muito prematuro, né? Muito prematuro. O João ainda foi um pouquinho mais para frente, mas o Luiz, ele não teve nem o direito de amadurecer dentro de mim, né? E aí eu fiquei 16 horas em trabalho de parto do Joaquim em casa, seria um parto domiciliar na época, porque há 9 anos atrás. Se hoje a gente ainda vive tantos enfrentamentos para parto, imagina antes, né? Teve uma médica, Cássia, com 37 semanas, que me trancou dentro da sala dela. Trancou. Na hora que eu falei, doutora, eu quero tentar um parto normal, né? Então, eu quero os exames agora. Tinha o exame do cotonete que precisava fazer para ter certeza que estava tudo certinho. E ela olhou para mim e falou, você é uma louca? Você tem noção do que você está falando? Não, você não deve ter noção. Ela levantou, trancou a porta, aí voltou, sentou, aí pegou uma folha de sulfite, ela fez bem assim, ó. Você sabe o que vai acontecer com o seu útero na primeira contração? Ó, vai ser isso. Vai morrer você e o seu bebê. Só que eu já tinha informações, né, Cássia? E aí eu lembro que eu fiquei ouvindo, né, deixei ela falar, e aí eu falei, eu tenho que entrar no jogo dela, porque se eu não entrar no jogo dela, ela não vai abrir essa porta. E aí eu falei, nossa, doutora do céu, eu não sabia disso. Verdade, mas olha, eu não tenho dinheiro para te pagar.
porque ali ela já fez o planinho de parto para mim. E aí eu falei, eu não tenho dinheiro para te pagar, o meu convênio está na carência, então ele não vai cobrir o parto e eu vou ter que ir para um público. E agora? Como é que a gente faz? Ela não seja por isso. Aí ela catou uma folha de sulfite, escreveu uma carta e falou, você vai prometer que você vai sair daqui direto para o hospital. Você não pode entrar em trabalho de parto. Você tem que fazer uma cesariana Meu hoje. Deus, meu Aí Deus. eu falei, eu prometo, eu prometo. Aí ela me deixou embora. É claro que eu saí de lá, rasguei a carta e dei risada com meu esposo, que ele estava junto comigo. Aí eu falei assim, que pena, né? Que bom que eu tenho informação. Mesmo que eu precise de uma cesariana, o Joaquim vai ter o direito de avisar que ele está pronto para nascer, né? E aí continuamos, e por fim eu só entrei em trabalho de parto mesmo com 41 semanas e 3 dias, e passei 16 horas em trabalho de parto e precisei de uma cesariana no final. Porque o Joaquim fez muito cocô e o trabalho de parto ainda estava, apesar de eu já estar a 16 horas, eu só tinha 3 centímetros de dilatação. Então, o parto domiciliar já não podia mais, né? Então, o fato de ter mecônio dirige a gente para uma maternidade. Chegando lá, 2 cesarianas anteriores e mecônio me levaram para a terceira, né? O Joaquim nasceu super bem, ou seja, se eu tivesse uma equipe que acreditasse no parto, sem dúvida nenhuma, eu poderia ter continuado tentando, né? Porque o Joaquim estava super bem e eu, apesar de cansada, eu ainda estava bem, eu ainda daria conta de algumas horas, né? Mas eu não tinha essa equipe. Então, dentro da maternidade, se você tem cesariana anterior, já é outra cesárea, né? E se tem mecônio, então, pronto. Você nem se questiona mais nada, né? Mas ainda assim, essas 16 horas foram transformadoras, a Cássia. E foram elas que me trouxeram aqui, aonde eu estou hoje, né? De informar, de ajudar, de fazer com que outras famílias, porque eu vejo que o parto, a Cássia, não é só da mulher. Eu acho que foi uma outra coisa que tiraram do homem, né? E o parto, ele é do homem também, ele é do marido, ele é do esposo, né? Eu sempre falo que, apesar de fisiologicamente não estar acontecendo neles, emocionalmente está, psicologicamente está, né? E é justo que ele viva, que ele participe, que ele cuide dessa mulher, que ele cuide desse bebê que está chegando, que ele veja como é esse processo, né? Porque eu tenho percebido que quando os maridos vivem tudo isso como membros ativos de tudo isso, eles são outros pais, eles são outros maridos. Não dá para a gente comparar, sabe? Não dá. É verdade. Eu estava até lendo outro dia que a posição deitada, né, inclusive para o parto normal, ela foi inventada, digamos assim, por um rei que ele tinha um fetiche de ver o bebê nascendo. Só que de cócoras, a mulher de cócoras, ele não conseguia enxergar direito, então ele fez com que os médicos deitassem as suas. Ele tinha mais de uma esposa, se não me engano, ou teve mais de uma, para ele poder enxergar esse bebê nascendo. Então, gente, é tão assim. Você fala, nossa, né? Da onde que as coisas surgem, né? De cabeças que são esquisitas e vão Vão se complicando. tornando regras, né? Vão se tornando regras. Eu fico pensando assim, essa médica que te falou, né, te fez prometer ir direto para né, para uma maternidade, ela não era uma médica má, Não. né, mas era não, mas assim, é uma coisa que está tão enraizada que a pessoa nem questiona, entendeu? Ela nem se dá o direito a si mesma de procurar uma informação, de ir para um viés diferente, nem que seja por curiosidade, nem que seja para ver, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, mas era assim que nascia antes, por que será que mudou? O que será que aconteceu? Né? Então, eu acho que é curta, né? É uma memória muito curta, né? Porque se a gente for parar para pensar, as nossas avós nasceram em casa, né? E como que se dava esse parto, né? Esses partos, por quem era realizado, né? Outro dia, quando a gente ainda podia ir nos lugares, né? Eu lembro que eu estava numa floricultura e de uma amiga minha, e aí chegou a mãe dela. E aí essa mãe estava contando como que foi o nascimento da mãe dela, né? Da avó.
E ela estava explicando que quem fazia o parto da avó era o avô. Olha isso. E era lá na roça, lá no meio do mato, e aí tinha os filhinhos mais velhos, e ela contando como que era, que ela falava assim, a minha mãe ficava grávida, e a gente não se dava conta, a gente via a barriga crescendo, mas era sempre vestidos largos, roupas largas, então a gente nunca associava, criança nunca liga muito para isso, né? E de repente a gente tinha um neném em casa. E aí a gente perguntava como vinha, e o papai dizia que era a cegonha que trazia. E aí, quando mamãe ia, começava com as dores de ganhar neném, papai chamava todos nós para a roça, para o terreiro, na frente da casa, e ele ficava dizendo assim, olha, fiquem de olho, porque a cegonha vai passar por aqui e vai deixar o seu irmão ou irmã. E aí ficavam os irmãozinhos mais velhos todos ali, olhando para o céu, esperando aquela cegonha passar, e o pai entrava, fazia o parto, né, ajudava a esposa a receber esse neném, e aí daqui a pouco ele saía lá fora com o neném no braço e falava, vocês viram a cegonha? E aí eles, não, mas como assim? Ah, então ela veio do outro lado, né? Então era a forma que eles tinham de enganar, não de enganar, né? É que acho que era um assunto mais difícil para eles poderem falar com os seus filhos, né? Ainda hoje né, Cá? Ainda hoje as Imagina famílias antes, ainda né? têm, imagina, É Mas verdade. é E muito aí a interessante, gente, né? e aí assim, era um evento familiar. Era um evento Uhum. familiar, que o pai era presente, que o pai cuidava dessa mulher, que o pai cuidava dessas crianças, né? Que é claro, às vezes podia chamar uma parteira, né, uma avó, uma outra pessoa para estar próximo, sim, mas ele estava ali. E hoje não, né? Hoje tiraram o pai disso, né? O É, pai, ele é só alguém que paga a conta ou alguém que na sala de cesárea fica lá no canto. E ele chega fica depois que a filmando mãe às está toda vezes, né? pronta, né? É. E ele só E ele entra vai para depois que a mãe. filmar. Exato, o pai só serve para isso, né? É, Então, devolver, humanizar é devolver, eu acho, né, a Cássia? é. É devolver o protagonismo para esse casal, para essa mulher. Humanizar é dar informação e dar a ela o direito de escolha. Hoje eu vejo que temos profissionais que, quando a gestante chega no consultório e fala, eu quero agendar a cesariana, o próprio profissional diz assim, vamos esperar pelo menos o seu filho avisar que está pronto para nascer? Você não precisa passar pelo parto, se você não Sim, quiser, mas deixa pelo menos o seu bebê avisar, dar sim, os primeiros sinais, né? E eu que vejo está que um pronto. médico que acredita nisso, né? Ele já tá, ele pode até fazer a cesariana sem o trabalho de parto, assim, sem deixar que evolua o trabalho de parto, mas é um profissional que já está anos-luz à frente da grande maioria, Verdade, é né? verdade. E você está falando aí, eu tô aqui lembrando de tantas histórias, né? Você sabe que puxando aqui, né? Você contando dessa família que as crianças iam lá para frente, tá aqui lembrando que eu tive uma tia que nasceu em casa e porque foi muito rápido também e eu lembro da vizinha da minha avó que ela era enfermeira, eu lembro dela ser essa pessoa, sabe, que ia lá, e que cuidava e tal, tipo, uma coisa tão íntima, tão gostosa, tão natural, né? E a gente foi realmente industrializando todo esse processo, né? A gente teve um caso, a gente tem vários casos, né, de pessoas que chegam aqui para a gente assim com muita tristeza por não terem conseguido o parto normal. E também não é para que essa tristeza engula a pessoa também, não é para que essa tristeza fique ruminando, também não é essa ideia, né? É só mesmo para a gente ter essa informação e que a gente não se assuste às vezes quando encostar uma amiga ou encostar uma conhecida no supermercado e ela falar, não, eu estou esperando. Ah, para quando é? Não sei, né? Porque quando a pessoa fala, antes né, da minha filha nascer, alguém falava assim, eu não sei, eu falava, nossa, como assim não sabe, né? Que dá um medo, né? Parece que vai ser agora. E o que eu vou fazer com isso, né? Não, para a gente ficar em paz com isso, né? O eu não sei na vida é
é tão normal, é tão certo, O é a coisa corona mais chegou para certa. provar isso para a gente, inclusive, né? Exato. Que a É o gente não mais certo. controla nada, nada. A gente não controla nada, né? E eu falo que assim, a gestação ela já nos trabalha isso, né, a Cássia, porque a gente não tem o controle real de quando exatamente a gente engravidou. Eu sempre falo assim que a única certeza que a gente tem é quando é FIV. Quando é Uhum. FIV, a gente tem certeza absoluta, porque foi tudo feito no laboratório com dia e hora marcada, né? Agora, quando a gente está falando daquilo que é natural, a gente não controla, né? Verdade. Então, você até namorou hoje, mas não quer dizer que você engravidou hoje, né? Isso pode acontecer daqui 1 ou 2 dias, né? Então, assim, a gente não tem esse controle. Quando esse bebê vai dar o primeiro chute, que a mãe vai sentir? A gente também não controla. Tem mulher que com 14 semanas já sente borboletinhas dentro da barriga. Tem mulher que com 20 não sente nada ainda. Cada bebê é alguém que tem o seu jeito, que tem o seu momento, que tem, né, o seu tempo. E aí, quanto que essa mulher vai engordar? 9 quilos, 20 quilos, 7 quilos? A gente também não tem controle. Por mais que ela faça regime, é algo que não está dentro do poder dela, né? E assim, o quanto que essa barriga vai crescer? Vai ser uma barriga redonda, uma barriga pontuda, uma barriga super alta, uma barriga super baixa? Também não temos esse controle. Eu costumo falar que se a gente observar os pequenos detalhes da gestação, a gente já aprende ali que a vida é algo que a gente não controla. Não está no nosso poder, o controle da vida, né? E o trabalho de parto, ele também nos revela muito disso e nos amadurece muito também, né? Hoje mesmo eu falava com uma gestante que ela falava, tá, mas eu tenho muito medo da dor. Eu falei assim, mas você tem medo da dor a partir do quê? Aí ela conta a história da irmã, da mãe, a história de não sei quem, que foram todas histórias cercadas a muita violência. Violência psicológica, violências verbais e algumas até físicas, né? Quando a gente fala de manobra de Christeler, quando a gente fala de episiotomia, né? Enfim. E aí eu falo assim, você consegue entender que você está com medo de ser violentada e não com medo de parir? E aí ela fez isso, na hora que eu falei, ela fez isso assim. Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei assim, então, lembra que a história da sua irmã, apesar de ter sido muito difícil, né? Pergunte a ela se ela viveria o parto novamente, só que ao invés dela viver o parto aonde ela viveu, com as pessoas que ela viveu, se ela vivesse esse parto num ambiente em que ela fosse respeitada, em que ela pudesse se alimentar, em que ela pudesse tomar um banho, que ela pudesse receber massagem, que o marido dela estivesse do lado, né, que o profissional estivesse olhando para ela com atenção, com carinho, com amor, com afeto, se ela mesma assim pariria ou se ela escolheria uma cesariana. Aí ela falou assim, não, minha irmã já disse que pariria de novo, mesmo se ela tivesse que ser violentada. Eu assim, então, né? Resposta Outro, dada. teve um bebê, acho que essa história eu também já te contei, que nasceu no carro comigo. Não Eu sei se conheço algumas histórias de bebê que nasceram no carro, na porta da maternidade. é verdade. Conheço algumas. Eu acompanhei a primeira gestação dessa mulher por telefone, o primeiro parto, porque na época não podia entrar doula na maternidade ainda. Então, eu lembro que desde os primeiros sinais, eu fui orientando ela. Quando chegou a hora de ir para a maternidade, eu falei, agora você pode ir. Ela chegou na maternidade e já no acolhimento, a médica do plantão já disse que seria uma cesariana, porque ela não tinha líquido, que a bolsa dela tinha rompido, né? E aí ela disse assim, doutora, mas eu estou em trabalho de parto, né? Então não faz sentido a bolsa romper, não está tudo certo. Ela, não, porque você não tem líquido nenhum, você vai ser parto a seco. Aí ela me mandou uma mensagem, a médica está falando isso, isso e isso. O que eu faço? Aí eu dizia, olha, não existe parto a seco, bebe bastante água, tá tudo bem. Como é que tá os exames do seu bebê? Ela falava assim, aí ela me mostrava o resultado, os exames estão ótimos, né? Então, tenta ir falando, convencendo a médica de que você quer parir. Por fim, a médica argumentou infecção, que ela poderia pegar uma infecção.
Ou seja, assim, são todas as possibilidades. Eu posso morrer se eu atravessar a rua daqui a pouco, né? Então, são coisas assim. E aí ela me ligava, a médica, ela ia no banheiro e me ligava. Tá isso, o que que eu faço? Aí eu ia orientando. Chegou uma hora que eu falei assim, amiga, vamos fazer o seguinte, fala para a médica que já que ela quer fazer alguma coisa, fala para ela que ela pode te dar um pouquinho de ocitocina, mas você vai ficar lá de olho na quantidade que vai descer. Aí eu orientei ela a quantidade que ela tinha que aceitar como, né, naquela fase que ela estava, para acelerar, porque a médica começou a fazer terrorismo mesmo com ela, que o bebê dela ia morrer, que não sei o quê. Aí a médica voltou uma hora depois que ela falou da medicação e falou assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque, olha, você vai morrer de dor e eu vou voltar aqui para te fazer uma cesariana. Você acha mesmo que vale a pena você passar por dor sem necessidade nenhuma? Aí ela olhou para a médica e falou assim, vale, doutora, porque eu vou parir. Por fim, ela pariu, mas ela pariu cercada de violência. Então, ela teve episiotomia, ela teve cristelera, ela teve tudo isso. E aí, um ano e meio, por aí, ela engravidou novamente. E aí, ela foi para outra maternidade que aceitava a presença da doula. E eu lembro que ela evoluiu também rápido. E eu lembro que eu falava assim para o marido dela: assim, olha, põe ela no carro, leva para o hospital, porque está evoluindo rápido e eu encontro com vocês lá. E aí eu escutava ela gritando do fundo: não saio de casa sem você. Ah, eu lembro dessa história. Você lembra disso? E aí eu acordei o meu marido, saí correndo, fui para casa dela. E aí quando eu cheguei na casa dela, ela estava em pé do lado do carro. Ela só entrou no carro quando ela me viu. E 5 minutos depois que nós saímos da casa dela, ela começou com os puxos. E aí o Joaquim, o bebê dela é Joaquim, começou a coroar. E aí eu lembro que eu vi, percebi todo o movimento dela, quando eu levantei o vestido dela, eu precisei anunciar ali no carro, né, de que o Joaquim não ia esperar chegar na maternidade, porque a gente tinha ainda uns 20 minutos de percurso, né? E aí eu lembro que eu falei com o pai, né? Eu precisava acalmar a avó e o pai que estavam no carro, e acalmar ela, né, e prestar atenção no Joaquim. E aí eu lembro que eu tranquilizei a avó, aí tranquilizei o pai, eu lembro que eu falei assim, olha, o Joaquim vai nascer e tá tudo bem. Não precisa correr, porque não vai mudar o que está acontecendo aqui no carro, né? Se você quiser, você pode parar o carro para ver ele nascer. Depois se dirige de novo. Ou você continua o caminho, mas sem correr. Eu lembro que ele falou assim, filhão, a lágrima escorrendo, amiga, porque eu lembro que eu vi assim, ó, Ai, rindo sim. dele, e ele falava assim, filhão, papai tá bem. O papai só quer ouvir o seu chorinho para ter certeza que você tá bem também. E aí eu vi que o pai estava tranquilo, a avó estava tranquila, e aí foi a hora de tranquilizar ela, porque ela dizia assim para mim, empurra a minha barriga, rasga a minha vagina, mas não deixa o meu filho morrer. Não deixa o meu filho morrer, pelo amor de Deus. E aí eu tive que esquecer que o bebê estava nascendo naquela hora, segurar ela pela mão, pedir para ela me olhar nos olhos, né? E pedir para que ela lembrasse que é um outro parto, que era uma outra história, que estava tudo bem, que o Joaquim estava bem, que ele só estava nascendo, né? Não era num ambiente que a princípio era planejado, mas ele estava chegando e que bom que estava tudo bem, né? Então que ela respirasse devagar, e aí eu fui respirando junto com ela. E aí eu lembro que a cabecinha do Joaquim nasceu, e aí eu só verifiquei para ver se não tinha circular de cordão, né? E aí eu falei assim, trouxe a mão dela para a cabecinha dele, eu falei, olha, ele está chegando, tá tudo bem, respira que ele respira com você. E aí ela falava, você não precisa empurrar, você não precisa puxar. E eu falava, não, não precisa, tá tudo bem com ele e tá tudo bem com você. E aí, na próxima contração ele vai terminar de nascer e tá tudo bem. E aí ela esperou a próxima contração respirando junto comigo, eu precisava respirar para que ela respirasse junto comigo. E aí veio a próxima contração, o Joaquim terminou de nascer, e aí eu lembro que eu só coloquei dentro do vestido dela, e aí chegamos na maternidade, né? Então, a gente vai vendo que, como ela foi muito violentada no primeiro É. parto, ela acreditava que ela precisava ser violentada. Então, a gente tem a história de muitas mulheres, a Cássia, que acredita mesmo que a violência faz parte do parto. Que por que o parto é sofrido? Porque a mulher precisa ser violentada. Mas, Né? Caio, você tá falando dessas violências que a gente acredita que precisam acontecer, né? Agora, assim,
partindo para um lado filosófico, né? Assim, a gente está acostumado com a violência na vida, né? A gente está muito acostumado a esperar, quando a gente vai ao banco, a gente espera que a gente vá ficar pelo menos 20, 30 minutos numa fila. Esse é um exemplo mais tosco, assim, mais simples que eu encontro. A gente acredita que para a gente conquistar alguma coisa na vida boa, a gente tem que lutar e sofrer muito. A gente comprou essa ideia de que a coisa boa não vem de graça. Tem que ser à base de muito suor. Isso está muito enraizado na gente. Então, por que não o nascimento do filho? Está tudo muito... Está tudo muito misturado com essa cultura do sofrimento. Você tem que sofrer, você só vai ser feliz no final. É no final. No final são felizes para sempre. Né? E o que hoje eu procuro transmitir para minha filha é que todos os dias nós somos felizes, todos os dias nós temos motivos para ser felizes. Né? A gente acorda, né? A gente tem casa, a gente tem comida, a gente é feliz no processo. Não é no final. Exatamente, não é no final. Você falando isso me lembrou muito uma outra gestante também que eu acompanhei e que ela foi criada ouvindo da mãe dela de que ela não podia sorrir muito. Sabe aqueles acessos? Sabe, não sei se você já ouviu, que quando você está rindo muito, quando você está muito feliz, aí sempre tem alguém que diz assim, quando a gente está muito assim, vem uma desgraça depois. Então, ela foi criada com essa cultura de que ela não podia ser muito feliz, porque se ela fosse muito feliz, algo ruim aconteceria no final. E eu lembro que durante o processo do trabalho de parto, ela gritava muito e ela dizia, eu não quero mais, me tira daqui, eu não quero, eu não quero. E por fim o bebê nasceu e tudo, e aí eu lembro que eu fui conversar com ela no pós-parto, e juntas, fazendo um caminho de volta de tudo aquilo que ela foi vivendo, que ela foi experimentando no trabalho de parto, a gente descobriu que... Oi, filho. Tá, a mamãe já vai. A gente descobriu juntas de que o parto era um dos maiores desejos que ela queria viver na vida, porque ela tinha uma cesariana anterior. Só que quando ela viu que aquilo estava acontecendo... Exato. E aí, nessa conversa, no pós-parto, a gente foi trazendo de volta a história da vida dela, dos relacionamentos dela. E aí, num determinado momento, ela falou assim, Cá, eu não podia me permitir ser feliz no parto do meu filho. Porque eu sempre ouvi da minha mãe que se eu fosse muito feliz, alguma desgraça aconteceria. E para mim, a desgraça seria que ele morresse. Então, na cabeça dela, se ela fosse feliz no parto do filho, o filho morreria. Então, ela não podia ser feliz. Então, ela brigou com ela mesma, com a felicidade que ela estava vivendo naquele momento, por conta de uma cultura completamente errada. Uhum. Né? Exato. Por conta de um ensinamento completamente errado e equivocado. Exato. Né? Então, quantas coisas a gente traz na vida, na história, né? Que vão se justificando nesses sofrimentos que a gente aceita, achando que eles fazem parte, né? E que só vai ter valor se tiver sofrimento. Se tiver sofrimento, né? Porque tem até uma frase, né? O que vem fácil vai fácil, né? Eu penso que não é isso, né? Não é o que vem fácil que vai fácil, é o que você não valoriza que vai fácil, né? Porque se você recebe uma coisa, assim, um presente, e você valoriza aquele presente, né? Você é grata àquele presente, você vai cuidar daquilo. Para a vida toda. Para a vida toda. Agora, se aquilo realmente, se você ganha um presente, você não dá valor para aquilo, aquilo vai embora. Então, não é essa questão do vem fácil. É a questão do quanto a gente valoriza aquilo, né? E às vezes as pessoas justificam que a gente valoriza mais aquilo que vem com muito sofrimento, o que também não é verdade, né? Isso é outra balela que inventaram para que a gente sofra, né? Principalmente no nosso país, em que o cidadão ele sofre, então você precisa sofrer mesmo, porque lá no final vai dar tudo certo. É uma maneira de fazer com que a gente engula tanta mazela, Exato. né?
E quantas coisas, se a gente for parar para pensar, que a gente sofreu tanto para conquistar, para ter, para realizar, e quando você realiza, você fala, não é tudo isso. É verdade. Não é? Você fala assim, nossa, eu sofri tanto para ter, para conquistar, e tá, não é tudo isso. Né? E outras coisas que você nem esperava que aconteceram sem que você exercesse o mesmo esforço, né? Não que a gente não está falando de uma vida fácil, né? A gente não está falando de você sentar aqui e esperar que tudo caia do céu, não é isso. Né? Não é isso, mas é de encontrar prazer em tudo aquilo que a gente faz. Né? De mesmo diante dos desafios, você olhar e falar, que bom que a gente tem esse desafio, vamos lá, vamos ser felizes nele também. Né? E vamos descobrir o novo com ele também, né? Com esse desafio também. Exatamente, é sobre isso mesmo, né? Ká, tá ótima a nossa conversa, mas queria saber se você quer deixar um recadinho especial para as gestantes, especialmente que estão assistindo a gente, para a gente poder encerrar, mas aí a gente marca outra vez uma outra conversa. Tá bom, minha amiga. Sempre que você quiser e que os bebês deixarem, né? Verdade. Mas eu espero que sempre tenha bebês nascendo, sempre. Então tá tudo bem também. Sempre. Quando não der, porque eles estão nascendo. É verdade. Bom, o que eu digo sempre é, primeiro, sobre a importância da informação. Busquem. Não tenha medo de se informar. Não tenha medo de mudar de médico se for necessário. Não tenha medo de mudar os planos, né? O tomar posse da sua gestação é uma função e um papel que é seu, que é do seu marido e que não pode ser do médico. O médico, ele precisa estar junto. Você está caminhando junto e não à frente disso tudo, né? E não tenha medo da dor, né? Eu sempre falo que a dor do parto é a única dor que anuncia a vida. Logo, ela é uma experiência única e transformadora que a gente pode viver, né? E quando a gente está cercado de profissionais que também acreditam no parto, o sofrimento passa bem longe, né? Então, acredite e lute por aquilo que você vai passar a enxergar a partir das informações que você vai ter. Acho que isso é muito importante. É isso aí. Muito obrigada aí pela nossa hora de papo. Foi bem longo o nosso papo, apesar que a gente conversou bastante antes, né? E fico muito feliz. A Somos Mães agradece muito, eu também agradeço muito, Ká. E eu oro mesmo que a gente tenha cada vez mais profissionais que sejam humanizados. Eu acho muito estranho a gente desejar humanização para os humanos, né? Deveria ser natural. Mas, já que estamos um pouco nessa contramão, eu oro por cada vez mais humanização em todos os momentos, frágeis ou não, das nossas vidas, né? Porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso. E conte sempre aqui com a gente, para a gente transmitir isso também, divulgar essa informação que a gente preza tanto para que as famílias tenham escolhas, tá bom? Eu conto sim, e também me coloco aqui à disposição de vocês sempre, né, para qualquer informação, para qualquer apoio, para qualquer ajuda. Você sabe o quanto eu acredito em você, o quanto eu acredito no seu trabalho, Cássia, né? Então, Obrigada. conte comigo sempre, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Um beijão para vocês, viu? Outro. Fiquem com Deus, viu? Tchau, Você tchau. também. Tchau.